Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4. Aleluia. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. 1 João, capítulo 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos. Vem de Deus, porque já muito falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir e agora está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes. Diga, filhinho, vós sois de Deus e já venci, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga maior, mas me convença, maior, me convença, diga maior, não estou acreditando ainda, diga maior, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por que eu ando como se aquele que está em mim é menor? Eu não posso andar dessa forma. Eu não posso andar como se Deus fosse menor que o diabo. Sabe o que é interessante? O interessante é que nós deixamos essa cultura caída conduzir os nossos passos e somos catequizados. Hoje o Gustavo, quando ele meditava ali e falava, ele falou, às vezes vamos à igreja e quando estamos na igreja queremos reproduzir algo, porque estamos sendo observados. E eu volto a repetir o que eu já preguei há um tempo atrás. O tempo todo você está sendo observado, seja por homens, seja por demônios, seja por anjos, seja pelo Senhor. O tempo todo. A Bíblia diz que existe um livro das tuas obras. Alguém está anotando, alguém está verificando as tuas obras. A Bíblia diz que será comparado se você vai fazer ou não ter feito aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Uns dizem que isso se chama predestinação, né? Eu prefiro acreditar que essa predestinação é um projeto de Deus para a tua vida. Ele te criou para fazer algo, não é verdade? Quando nós saímos da vontade de Deus, nós sofremos, porque nós somos criados com um propósito, com um objetivo. Amém, irmãos? Aleluia. Filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso só falam do mundo, e o mundo os ouve. Aleluia. Sabe o que me surpreende? É que eu ia pregar isso aqui, ó. E Deus me deu isso aqui agora. E o que me surpreende é que isso tem tudo a ver com isso aqui, de uma outra forma, totalmente diferente.
mas tem tudo a ver. Sabe por quê, irmãos? Eles são do mundo. Eles quem? Alguém que não compreende a Deus. Pois só falam do mundo. Qual é a característica de alguém que não busca a Deus? Só falar de coisas dessa terra. Qual tem sido a tua postura? Teus objetivos têm sido só coisas dessa terra? Teus sonhos, teus projetos? Qual tem sido a tua caminhada e o teu anseio? Coisas dessa terra? É engraçado que quando a gente prega essas coisas, as pessoas até olham para a gente e dizem: olha lá o caretão, o religioso. Evangelho sempre foi o mesmo. Quando as pessoas largaram tudo o que elas tinham para seguir a Jesus, diga tudo, não foi alguma coisa, foi tudo. Nós queremos dar parte da nossa vida, sabe? As pessoas querem ter mais prazer em conversar sobre as coisas dessa terra do que das coisas de Deus. E eu não estou falando porque alguém me vê. Enquanto eu lia os Salmos 26, você não viu nada do que aconteceu dentro de mim. Você viu? Mas aconteceu algo dentro de mim. Eu fui visitado pelo Espírito Santo enquanto eu lia um texto. Sabe por quê? Porque o que vai mandar a nossa vida é o nosso coração. E não adianta você dizer para mim, ou para o mundo, ou para o diabo, ou para quem você quiser dizer, que a tua vida está em Deus e você ama a Deus, se o teu vocabulário é o tempo todo as coisas do mundo. Eles são do mundo, por isso, diga por isso, só falam do mundo. O texto diz que você não pode falar as coisas do mundo? Não. Mas só falar as coisas do mundo. Qual tem sido a tua prioridade? A minha esposa um dia falou para mim: por que você gosta de falar com o Jadson? Todo dia você conversa com o Jadson. E eu disse para ela uma palavra, e ela está ali, ela pode me corrigir. Porque ele só fala das coisas de Deus. E eu tenho prazer nisso. E o mundo os ouve. Sabe por que o mundo os ouve? Porque se identificam com o mundo, é a mensagem do mundo, é o sistema do mundo. Qual sistema você quer andar? Existe o evangelho que te salva, mas existe o evangelho do reino. Pessoas são salvas, mas não andam no reino. Elas andam no mundo. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus ouve, mas aquele que não é de Deus não ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se eu só estou pensando nas coisas dessa terra, eu estou debaixo de um espírito do erro. E eu não estou aqui para chamar a vossa atenção, para mostrar para você o quanto eu sou bom. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu coração, não conheço as suas intenções, mas aquele que está acima de todas as coisas, que é digno de toda honra, conhece o seu coração. Como o Gustavo leu hoje, ou ele falou hoje, eu posso enganar uma pessoa,
viver uma capa de santidade, pregar até eloquentemente. Já disseram para mim que eu não me porto como um pastor. Grandes coisas. Não foi ele que me chamou. Homens que foram chamados por Deus não tinham jeito de pastor, não tinham jeito de homem de Deus, eles tinham Deus. A diferença na vida desses homens era a presença de Deus, e sempre foi e sempre será, porque o vaso é de barro. A nossa vida não pode ser conduzida como o mundo nos ensina. O mundo está olhando para o meu estereótipo, olhando para o meu cabelo, para a minha barba, para a minha roupa, se eu sou gordo, se eu sou magro, porque o bom é ser magro, o bom é assim, é assado, e sempre para o externo. Mas Deus olha para o teu interno. E isso não é papo de religioso. Você já viu em algum lugar ou em alguma placa, algum lugar dizendo: vem aqui que eu vou te ensinar a ter um caráter bom? Porque não é desse sistema caído, é o sistema de Deus. O sistema de Deus é te fazer como Ele, te fazer andar em amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Eu confesso que eu cheguei aqui com o coração angustiado, porque de 3 dias para cá eu só ouço problema, e eu ouço problemas de servos de Deus, de homens de Deus, filhos de Deus, pessoas que dizem que têm fé em Deus, e eu não estou aqui dizendo que a pessoa não pode contar problema, ou não ter um problema, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas eu pergunto sempre a Deus: Deus, como eu posso ajudar essas pessoas? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Porque existe uma cobrança sobre a minha vida. Se você não tem ela, você não ama o próximo. Deus falou comigo: pregue a tempo e fora de tempo. Porque se eles crerem, a vida deles vai mudar. A vida deles vai mudar. Porque eu te chamei para pregar. Pregue. Pregue. E eu fiquei feliz porque eu tive uma resposta de Deus. Confesso que imaginava que Deus fosse me dar um poder, alguma coisa, né? Algo extraordinário. Porque a gente é assim. A gente fantasia. Sabe por que as pessoas, elas estão doentes, problemáticas? Às vezes ela tem alguém do lado dela que pode ajudar ela a ter um problema, ter a saúde, mas elas não correm atrás porque elas não creem. Elas não creem. E eu prometi para mim mesmo, ainda que eu fique louco para botar a mão e orar, eu não vou orar. E eu me esforço muito para isso, porque a minha vontade era lá ir. Mas será que adianta? Não sou eu que curo, é o Senhor, através da minha vida. Só que Ele me ouve, e eu sei que Ele me ouve. Muitas vezes eu botei a mão nas pessoas e eu disse: Senhor, não por ela, por mim, porque eu creio. E eu não estou mentindo para você. E Ele curou. 2 dias depois estava enfermo. Você é bonzão? Não. Eu amo o Senhor. E eu quero ensinar você a andar em amor ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aquele que não ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu conversava com o Jadson essa semana a respeito desse turbilhão dentro do meu coração,
Pessoas enfermas e pessoas enfermas e pessoas enfermas, uma com pneumonia, outra com internada, outra com não sei o que, outra com não sei o que, outra com não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo crente. O que está acontecendo? Disseram que está com um vírus dentro, não sei de onde. Estou falando de pastores. Quer dizer que pastor não pode ficar doente? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de homens que estão se segurando em alguma coisa e o maligno está tocando. Por quê? Amei o que o seu irmão disse para mim. Ele disse, eu estou enfermo e eu estou perguntando para o Senhor qual é o problema. Eu quero resolver. Eu estou disposto a resolver, Senhor. Isso é fé, irmãos. É não se convencer que aquilo é meu e é normal, porque o mundo te ensina que é normal. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Ele não está conformado. Se ele não cair em condenação e ele buscar a mão de Deus, vai rachar. Vai achar. Mas não, as pessoas se conformam, é normal, é da idade, é do tempo. Aí as pessoas esquecem. Irmão, o dia que acabar o meu propósito, Deus me recolhe, enfermo, sem braço, do jeito que Ele quiser. Mas eu duvido que isso vai acontecer do jeito que eu estou falando. Sabe por quê? Porque se eu andar em amor, até a minha carne vai ser restaurada. O diabo não tocou na carne de Moisés, que andava numa aliança muito inferior à nossa. Muito inferior à nossa. Me disseram hoje, e eu não estou falando isso para ofender a pessoa, mas isso ofende o meu espírito. Ela disse, cadê os Paulos? É porque se Paulo tivesse aqui, as pessoas não estavam fazendo isso e corria da igreja. Eu não falei nada para ela, mas dentro do meu espírito eu disse, eu sou um Paulo. Se ela não se acha Paulo, eu me acho Paulo. Eu fui chamado para pregar. Qual é a diferença de Paulo? Porque o apóstolo Paulo, Deus deu uma comissão dele escrever a Bíblia. Quer dizer que o Espírito é diferente? Quer dizer que a unção é diferente? Quer dizer que o Cristo é diferente? Não pode. Jesus disse, muito mais do que eu fiz fariam. Aí não, mas era Paulo. Não, é o Gustavo, carta viva. Mas não, estou no meu trabalho, aqui não dá, né? Sabe como é que é? Final do mês, tem salário. Escravo. Escravo. Já ouvi pessoas dizendo que se o cara não for o melhor funcionário da empresa, ele não é crente. Meu Deus! Para ser o melhor funcionário da empresa, debaixo desse sistema babilônico, eu vou dizer uma coisa para você, você é do demônio. Você só pode ser o melhor funcionário da empresa se a graça de Deus estiver sobre você. Favor. O que mudava a prisão não era a presença de José, era quem estava com José. A Bíblia dizia, o favor de Deus era com ele. Não era porque ele era o cara, ele era um escravo, um prisioneiro, um ladrão. Um ladrão não, um cara que tentou abusar da mulher, mas tratado como um ladrão, como um bandido, e tinha graça. Quando o faraó escolheu ele, olhou para José, José deu o conselho, e ele olhou para José e disse, por acaso há entre vós alguém que tenha tamanha presença de Deus? O que era o diferencial na vida daquele homem? Eu não sei o que você quer como diferencial. Eu não quero um currículo como diferencial. Eu não quero uma casa melhor do que os outros. Eu não quero nenhuma igreja melhor do que os outros. Hoje eu conversava com o Jadson,
E ele achou que eu estava murmurando do meu ministério. E ele disse: irmão, o que você está fazendo influenciou minha vida e eu estou influenciando um monte de pessoas. Não esqueça que eu sou fruto disso. E eu falei: irmão, não é isso o problema. Você ouviu. Você ouviu. Mas quantos vão ouvir? Quantos vão ouvir? Um homem que para alugar e entrar no chamado de Deus, o cara que foi alugar o templo para ele, estava numa cadeira de roda, levantou. A pessoa que foi chamar ele para ser pastor, estava enferma, foi curada. Ganhou cadeira, ganhou bicicleta para ir para o culto. Bike, bom, né? Melhor do que a pé. A vida dele é melhor do que a nossa, na beira da praia. Sabe o que é interessante? Ele está fazendo 3 cultos na semana. Eu disse: é muito, irmão. Ele disse: não, irmão, tá de boa. Sabe por quê? Porque ele ama o Senhor. E eu não estou pregando Jadson. Eu estou dizendo que quando você se joga, Deus honra. Precisamos se jogar. José era abençoado como governador dessa terra, mas era segundo o propósito de Deus. Você não pode viver as coisas dessa terra numa ansiedade, numa busca dissoluta por dinheiro, por provisão, se Deus não estiver com você. Porque a oração que Deus ouve é a vontade dEle. Existem orações que Deus ouve porque nós importunamos muito, mas não é aquela oração na hora. Sabe por que não é? Porque não é a vontade dEle. Não sabemos descansar e confiar no Senhor. Sabe quando foi a última vez que eu orei por dinheiro? Pelo evento. E eu tenho certeza que eu devo mais do que vocês tudo. Tenho certeza disso. Eu pago esse compromisso aqui, não é contando com oferta de ninguém. Eu conto com oferta de vocês. E não estou falando isso para aparecer não, irmãos. Porque quem me chamou foi o Senhor. E se Ele tiver que provar o meu coração 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou continuar igual. Porque não é a igreja o problema, é quem nós somos. Às vezes somos provados com algumas coisas, não aceitamos as pessoas olhar com cara feia para nós. Não aceitamos um empecilho, uma dificuldade, um problema, um carro quebrar, uma moto quebrar, umas portas se fechar, não aceitamos. Achamos que Deus está longe. Espera aí, eu não vou me dobrar ao rei Cova dos Leões. Pô Deus, cadê você? Você leu isso no texto? Está no texto isso? Claro que não. Postura, identidade. Eu não vou me dobrar a esse sistema. Sabe o que é interessante? A grande Babilônia vai cair e as pessoas acham que é a religião católica. Lá diz que por causa da sua luxúria e do seu comércio, ninhos de aves pousavam e ficavam. Esse sistema caído. Compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Bom é o zero. Se tu não tem um carro zero, teu carro é ruim. Os discípulos caminhavam quilômetros a pé. Glória a Deus pelo carro que me leva. Não precisa ser um zero, precisa me levar. Sempre disse para minha esposa: eu preciso de algo que me leve. Precisamos ter essa consciência, irmão. Aleluia, Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Diga, o amor de Deus não está relacionado ao quanto eu o amo, mas o quanto Ele me ama.
Diga: Ele me ama. Ele me ama. Tem um texto nas Escrituras que dizem que ainda que eu o abandone, Ele jamais me abandonaria. Ainda que a minha madre, minha mãe me desampare, Ele não me desampara. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Nisto está o amor, em Ele ter te amado primeiro. Amém, irmãos? Aleluia. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Diga: nós devemos. É uma lei, é uma regra. Amém, irmãos? Você não tem escolha. E eu vou provar para você que se você andar em justiça própria, o diabo vai te tocar o tempo todo. Infelizmente, a maioria dos casos que o diabo está tocando é porque a pessoa não anda em amor. Ou ela anda em amor pela sua própria vida, que normalmente é o caso. Minha casa, minha vida, meu dinheiro, meu trabalho, meu, e anda ansiosa. E sabe o que Deus diz? Assim anda os gentios. Eu sei o que vocês precisam. Deus está dizendo que você não tem necessidade? Claro que não. Ele está dizendo que Ele sabe, mas você precisa crer que Ele sabe. Tem muita diferença, irmãos. Tem muita diferença. Ficamos desesperados, orando, como se Ele não soubesse. Como eu disse para vocês, eu tenho muitos compromissos. E dificilmente minha esposa me vê angustiado com isso. Sabe por quê? Porque Ele sempre me ajuda. Não sei o jeito, não sei a forma, não sei a maneira. Ele sempre dá um jeito. Agora, eu ando parado, irmãos. Não podemos estar parados. Você estava dormindo ontem, talvez meia-noite, 1h da manhã, eu estava aqui, arrumando as coisas. Não era para mim, era para você. E digo de novo, não estou pregando Jonathan, porque você pode estar na sua casa orando por mim, por você, estando na brecha. Você não consegue entender que quando nós cuidamos do próximo, Deus cuida de nós? Foi para isso que Ele nos chamou. Ele disse: reparadores de brecha. Pessoas que estão reparando as brechas. O mundo é assim. Já é a segunda pessoa essa semana. Ontem bateram na porta para pedir dinheiro para passagem de novo. De novo, irmãos. Acho que na boca ali eu vou ficar conhecido como o pastor que dá o dinheiro da passagem. Porque o mundo quer recurso. O mundo quer dinheiro. E o que você quer? Cansei de ver pessoas dizendo que Deus tem o melhor dessa terra para mim. Um carro, uma casa. O carro, né? A casa. Como se a presença de Deus se comparasse com um carro. Como se o amor de Deus se comparasse com alguma coisa dessa terra. Não tem comparação. Mas a mente dessas pessoas são aonde? Na terra. Conhecem a Deus? Será? Eu vou provar para você que não. Irmãos, eu estou dizendo que você não pode ter um carro bom? Estou dizendo isso? Aonde está o teu coração? Estou usando o mesmo exemplo sempre: carro, casa, mas podia ser emprego, posição.
dinheiro, marido, pode ser o que for. Aonde está o teu coração? Aleluia. Oh, aleluia. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Diga, se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Por que eu amo o próximo? Para ser visto? Não pode. Por homens não. É impossível os homens não te verem, porque a Bíblia diz que Ele não esconde uma lâmpada, mas o teu coração tem que ser para o Senhor, amar para o Senhor. Eu contei no último culto que um dia eu estava muito triste, eu acho que foi no último culto, ou conversando com alguém, não lembro, e eu muito triste, tinha recebido algo de Deus e não estava conseguindo entender. Acordei triste, estava no evento, e o Senhor moveu uma pessoa que nunca tinha me visto na vida para pedir uma oração. Naquele momento, eu lembro como se fosse hoje o meu pensamento: eu só vou porque eu te amo, porque eu não estou a fim de orar por essa pessoa, e eu não tenho vergonha de dizer isso para você, porque eu não estava a fim, mas por amor a Ele eu fui. Aconteceu algo maravilhoso, foi lindo. Voltei do mesmo jeito e sentei, e Deus falou comigo através de uma profeta depois, logo em seguida, e foi maravilhoso. Mas o que te motiva a fazer as coisas? Pessoas pregam porque querem uma posição, pessoas cantam porque querem uma posição, pessoas estudam porque querem uma posição, pessoas querem mais dinheiro porque querem uma posição, segurança. E o tempo todo estamos trocando os valores. Conversava com um amigo hoje sobre política, sobre o que acontece em vários lugares, inclusive na minha empresa, e eu disse: não é diferente no meio religioso, não é diferente, porque onde está o homem caído, há o sistema caído. Você tem a ilusão que serão muitos os salvos. A Bíblia diz que a porta é estreita, caminho também, e espinhoso. Você consegue ver esse monte de crente num caminho espinhoso? Consegue? Diga onde está o estrume, que eu diga onde está os abutres. Está cheio de gente indo atrás do que quer, e é verdade. Princípios de prosperidade funcionam, irmão, eles funcionam. Mas para que você quer isso? Naquele dia, Jesus disse assim, ó: fazer a vontade de Deus é que é bom. Aleluia. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto que? Se andamos em amor. Quer saber se está nele? Tem que andar em amor. Irmão, e se você não anda, hoje você vai decidir: eu vou andar em amor. É um objetivo meu, porque eu quero andar nele. Aleluia. E sabe o que é incrível? É que existe um antagônico. As pessoas querem a unção e até querem se promover, enfim, né? E alguns dizem: não, eu não quero, porque o que eu quero é só isso. Irmãos, eu quero tudo de Deus. Quero tudo de Deus.
Mas para estar nele, a Bíblia diz que todos os dons vão passar, mas o amor não. Ou seja, os dons são dados na terra sob medida. Eles têm uma função e um período de tempo dispensacional na terra, para que possa ser utilizado. Não é desprezível os dons, não são desprezíveis. Eles têm sua função, eles são muito importantes. E a Bíblia diz: buscai os melhores dons. Agora, colocar eles acima do amor, não tem como. É impossível fazer a obra de Deus sem os dons. É impossível. É impossível. É impossível. Sem o dom da fé, sem o dom do Espírito Santo, sem o dom da revelação, é impossível. Impossível. Agora, sem o amor eu posso ir para o inferno, fazer a obra e ir para o inferno. Olha que legal. Que triste, né, irmãos? E é por isso que eu bato nessa tecla. Não só para que você tenha o melhor de Deus. Eu não consigo ver um homem que é a menina dos olhos de Deus, ou uma mulher que Deus não cuide. Eu não consigo. Jó só ouvia falar e era guardado. O nível de fé daquele homem era só no que ele ouvia falar, e eu me identifico muito com ele. Porque essa semana o Jade estava contando para mim, espero que ela não ouça, que uma pessoa viu Jesus, teve visão, teve revelação, e estava falando mal de outra pessoa logo em seguida. Aí eu falei: Jade, o sinal é para o incrédulo mesmo. O cara viu o próprio Cristo, velho. E eu comecei a chorar na hora. Eu falei: Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu nunca vi. E Deus sabe o tanto que eu quero ver Ele. E você vê a medida de graça que Deus tem. Ele se revela mesmo. E não importa a maldade do homem. Acho que quanto mais mal, maior a graça, para que a pessoa tenha oportunidade de salvação. Sabia? Que isso, pastor? Esse é o amor de Deus. Agora não tem como você não passar pela porta. Passar pela porta não é só você dizer que aceita Cristo, é viver como quem aceita Cristo. Ele disse: esses que andam assim cumprem os meus mandamentos. E eu já repeti muitas vezes: os mandamentos de Cristo é amar o próximo. Este é o mandamento de Cristo. Ele diz: os meus mandamentos. Ele não disse o da Escritura, ele disse os meus mandamentos. É o que ele falou, é o que ele ensinou. Em certo texto ele diz assim: a lei diz isso, eu porém vos digo. A lei diz isso, eu porém vos digo. Anteriormente foi dito isso, eu porém vos digo. A lei de Cristo. Ele veio estabelecer algo novo daquilo que já era pregado, mas estava oculto ao coração das pessoas. A Bíblia diz que aquela dispensação passada veio para mostrar a maldade do homem. Estão baseados em princípios perfeitos? Sim. A Escritura diz que são perfeitos. Mas porque a carne do homem é enferma e eles não receberam por fé, mas por obras, se perderam. É impossível você cumprir as leis de Deus sem estar debaixo da lei da fé. A fé é uma lei. Está em Romanos isso. É impossível. Aleluia, Jesus. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele ter dado o seu Espírito, diga o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Diga, Deus é amor. Se eu estou nele, eu tenho que andar em amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então diga, haverá um juízo. Haverá um dia que as obras dos homens serão peneiradas, analisadas, observadas. Será que você vai ter justiça? Porque a justiça é fazer a vontade de Deus. A justiça é confiar em Cristo por fé. Porque qual é Ele? Somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, peraí, olha que engraçado. Diga, no amor não há medo. E por que as pessoas andam com medo? Porque elas não estão no amor de Deus. Não tem a ver com sentir, tem a ver com estar. Se eu estou no amor de Deus, eu estou guardado. Não importa se minha vida está caótica. Não importa se eu estou no meio dos leões. Não importa se eu estou na prisão. Não importa. Se você for analisar a vida dos homens de Deus, você vai ver que a circunstância era sempre desfavorável, mas Deus sempre era com eles. Por quê? Porque grande é o Senhor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga, eu sou amado. Diga, eu sou amado, amada. Não importa a minha circunstância, Ele me amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Dele quem? Diga, de Cristo. Dele temos esse mandamento. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, o nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou também o ama, e o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, e se amamos a Deus, aguardamos os seus mandamentos. Se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se eu não estou vencendo o mundo, é porque eu ainda não estou andando como nascido de Deus. Amém, irmãos? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quem tem fé em algo ou em alguém. Não é simplesmente eu tenho fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Pula lá para o 11. Lá no 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem não crê em Deus é mentiroso e o faz, porque
não crê no testemunho de Deus dá acerca do seu Filho. Este é o testemunho. É este: Deus deu a vida eterna, e esta é a vida, e a vida está em seu Filho. Diga: a vida eterna está em Cristo. A vida eterna está em Cristo. O que é a vida eterna, afinal? Quando eu morrer, eu vou estar lá com o papai. Não, claro que não. A vida eterna está hoje com Deus. É hoje. Você não está mais separado, você está ligado a Ele eternamente. Diga aleluia. Se isso não te alegra, me alegra muito, porque Ele morreu para que eu ficasse com Ele para sempre. A vida eterna é o próprio Zoe de Deus em nós, a vida de Deus em nós. Mas não, estamos esperando morrer para estar na vida eterna. Jesus, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam para a vida vindoura são os mais infelizes. É para agora. É para agora. No 14. Não, no 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes, agora no presente. Vocês têm a vida eterna. A vós que credes no nome do Filho de Deus, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembra que eu disse que algumas orações são demoradas? É porque não é a vontade dele, é a nossa. Quem lembra de um texto que diz assim: se for a tua vontade, algumas coisas, irmãos, são a vontade de Deus e você não precisa nem ter muito trabalho. Eu sei que Deus quer curar, então eu não fico perguntando se é a vontade de Deus, eu boto a mão. Quem vai curar é Ele. Deus quer salvar, Ele já fez isso. Aí eu vou ficar perguntando: será que Ele quer salvar o macumbeiro, o espírita, ou seja o que for? Claro que não, Ele quer salvar. Eu não fico perguntando, eu sei que Ele quer. Ele diz que já fez, está pronto. Será que Deus quer se relacionar comigo? Jesus morreu para isso. Será que eu vou ver o Senhor? Jesus disse: eu vim para que todos te conheçam. Claro que você vai ver. Precisamos parar de fazer essas perguntas retóricas. Às vezes é bom a gente até afirmar isso: eu tenho vida em Deus, eu tenho salvação em Deus, eu sou justiça de Deus, eu não vivo debaixo de condenação, eu sou mais que vencedor. E precisamos confessar e declarar sobre a nossa vida o que já é nosso. Sair às vezes do momento de turbilhão, entrar num canto e começar a declarar no mundo espiritual e falar em línguas e profetizar e falar, porque nós somos seres espirituais, não carnais. Aleluia. E sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos. Sabemos que já alcançamos o que pedimos que lhe fizemos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Ao que pecam para a morte, há pecados que para a morte. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, a gente fica naquela confusão. Peraí, alguns são para a morte, alguns não são para a morte. O que é para a morte? Como eu sei que não é para a morte? E eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando nisso. Como assim? Como é que eu sei se é para a morte, se não é para a morte, se é para a morte, se é para a morte? Não é assim? E fica assim. Lembra daquilo que eu falei: morte é separação. O que separa o homem de Deus? Não crer em Cristo. Primeira coisa. A Bíblia diz que o que ligou o homem a Deus foi Cristo.
Então existe um pecado que é para a morte, não crer em Cristo. Separação. Sabe qual é outro pecado que é para a morte? Ódio. Não amar o próximo é para a morte. Olha, antes de você levar a tua oferta, tendo uma distinção, volta lá, cara. Sacrifício de tolo, volta lá, que isso é para a morte. Triste, né? Mas é bem assim. Porque é impossível eu estar em Cristo não crendo no que Ele ensina. Não tem como. E para que eu esteja em Cristo, irmãos, eu tenho que colocar Ele acima de todas as coisas, porque a Ele foi dado todo o nome, todo o governo, toda a autoridade. Diga a Ele. Então, se é a Ele, não é a Maria, a Buda, a São José, não é, é a Ele. A Moisés, não. A Elias, não. A apóstolo Paulo, não. A Jonathan, não. Não. É a Cristo. A Ele foi dado. Aleluia. Sabemos que todos aqueles... Peraí, desculpa. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes guarda aquele que nasceu de Deus. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então aquele que está em Deus, ligado em Deus, é guardado por Deus, e o maligno não o toca. E por que o maligno tem tocado? E o pior, às vezes nós falamos para as pessoas, elas recebem como uma condenação. Quem é esse cara para me julgar? Para de olhar para mim. Vai conversar com o Senhor. Se você não olhar para mim e procurar ver o Espírito Santo na minha vida, é besteira. Eu não posso fazer nada por você se você não crê que eu sou o filhinho de José e Maria. Jesus não pôde fazer nada por aquelas pessoas porque eles olhavam para ele como um homem, não como um homem espiritual, não como filho de Deus. E eu sou feito filho de Deus porque eu sou justiça em Deus. Precisamos entender isso, fomos chamados para isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga, o mundo inteiro jaz maligno. Até o desenhinho aquele, até o desenhinho aquele. Até aquela empresa, aquela empresa também. Tudo. Só tem dois caminhos. Diga tudo. Eu repito há muito tempo que o que não procede do Espírito, mas procede da carne, é pecado. E o pecado afasta de Deus. Na semana passada, enquanto eu pregava, veio algo ao meu coração que eu não tinha parado para pensar nisso, mas o Espírito Santo é muito legal porque ele traz. E quando ele traz, aquilo edifica o meu espírito e eu começo a pensar naquilo. E enquanto eu pregava, o Senhor falou, usando a minha boca, que tem muita gente que quer andar debaixo da condenação de Adão. Como assim? Não entendi. Deus falou, porque você quer andar longe de mim morto, tu vai trabalhar do teu suor, tu vai se lascar, peão. Tu vai se lascar todinho. Porque maldito é a terra por tua causa. Aí eu pergunto para você, isso foi a consequência da separação, da morte de Adão. A Bíblia diz que por um entrou o pecado e a morte, por um também entrou a vida. Aquilo é para mim? Jonathan, você está dizendo que eu não preciso mais trabalhar? Você ouviu eu falar isso?
Eu estou dizendo que a terra não é mais maldita por tua causa. Ela é bendita. Aonde você estiver, a terra tem que ser bendita. Bendita. Abençoada. Porque Cristo fez isso por você. Bendita. Consegue entender isso, irmão? Não podemos andar como aquele que está debaixo da maldição, do teu suor. Não, diga, do sacrifício de Cristo. Eu entro no descanso de Deus, e a terra é bendita, porque eu vou herdar a terra. Aleluia. Diga aleluia. A terra. Irmãos, parece uma mensagem muito simples. Ah, Jonathan, todo mundo prega sobre isso, mas vive? Eu estou pregando não para lhe condenar, mas para que você escolha. Não seja tardio em crer. Seja pronto, rápido. Escolha, decida. E eu sempre repito: crianças vão errar, vão tropeçar, mas se crer, vão caminhar, vão prosseguir e vão crescer. Não importa que maturidade, que tamanho de fé você vai ter, porque o caminho você já tem. Jesus, se eu te agrado fazendo isso, eu vou fazer isso. O mundo vai dizer que você vai se estrepar, que você é tolo, que você é bobo. Um dia eu ouvi algo de um pastor, e eu achei muito sábio aquilo. Ele disse assim: se você quer ser pastor, e ele não falou para mim, ele estava falando na igreja. Se você quer ser pastor e ter medo que os outros te enganem, você não serve para ser pastor. Porque eles vão te enganar, eles vão mentir para você, eles vão te magoar. E você está ali para isso, para perdoar, para amar, porque o amor tudo suporta, o amor tudo enfrenta. Eu não sei qual é a condição que você quer viver, mas existe um lugar em Deus, que a bênção de Deus está em você. Existe um lugar em Deus, que você está tão nele, tão nele. Eu li um livro essa semana, um outro livro que eu estava lendo, que falava que aonde eles chegavam, eles faziam um culto no lar, a família do cara, e a presença de Deus era real. Consegue entender? Eles carregavam o ambiente. E o que nós carregamos? Precisamos começar a nos julgar e olhar para a nossa vida. A Bíblia diz lá no texto da Santa Ceia, que todo mundo ama, né? Por isso há muitos que morrem, dormem, porque não fazem separação do corpo. Não amam. Não amam. Por isso estão se perdendo. Tratam o que Cristo fez como se fosse qualquer coisa, porque se ele não ama o próximo, ele não está amando o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu pelo próximo. O objetivo de Cristo era salvar o próximo. Se eu estou fazendo como se o próximo é sem valor, automaticamente eu estou dizendo que o que Cristo fez foi sem valor. Terrível, né? Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Pai, eu te agradeço, porque é o Senhor que esclarece o nosso coração. Eu não queria, meu Deus, sair deste lugar com a sensação de que eu estou trazendo, meu Deus, uma palavra dura, como se eu estivesse condenando as pessoas. Mas eu queria sair deste lugar, Senhor, convicto